Nesse vídeo, vamos aprender o que são vetores e como podemos calculá-los. Primeira coisa, o vetor nada mais é que uma seta que representa a direção e sentido de uma grandeza. O que é uma grandeza? É tudo que pode ser medido. Existem dois tipos de grandeza, a grandeza escalar e a grandeza vetorial. A grandeza escalar é aquela que precisa só do valor dela para ser identificada. Então, um exemplo muito simples disso é a altura de uma pessoa. Então, você não precisa saber mais nenhuma informação da pessoa para ter uma base se a pessoa é alta, se a pessoa é baixa. Por exemplo, uma pessoa de 1,80 m. A gente sabe que é uma pessoa um pouquinho mais alta. Uma pessoa de 1,45 m, você sabe que ela é um pouco mais baixa. Então, é uma informação que não precisa de mais nada. 1,80 m de altura não depende da cor do cabelo, não depende de nada da pessoa, apenas da altura dela. Acontece que a grandeza vetorial depende de três coisas. Depende do valor, intensidade ou módulo, depende da direção e depende do sentido. Então, por exemplo, você está em uma rodovia ou em uma avenida, alguma coisa assim, e acontece algum problema, o que você deve informar para a empresa de seguro? Bom, você deve informar aonde que você está e o sentido do seu movimento, por exemplo, tá? Então, você deve informar qual que é a rodovia que você está, por exemplo, seria a sua direção, né? Se você está indo da cidade A para a cidade B, e o sentido do seu movimento. Então, vamos fazer alguns exemplos aqui. Eu tenho alguma pessoa que está viajando a 120 km por hora, ou seja, uma velocidade muito alta, e alguém me pergunta assim, qual que é o módulo da velocidade dele? Bom, o módulo é 120, ok. Qual que é a direção? Direção é a inclinação, ou seja, ele pode estar na horizontal, pode estar na vertical, pode estar na diagonal. Então, no caso nosso, a direção dessa setinha é horizontal. Horizontal. E o sentido do movimento dele? Toda direção tem dois sentidos. Então, se você está na horizontal, você tem o sentido da direita para a direita e o sentido para a esquerda. Apenas isso. Então, no nosso caso, o sentido é para a direita. Beleza, resolvido o nosso problema. Eu tenho aqui uma pessoa, ou um corpo, ou um material, não sei, que ele está caindo com a aceleração da gravidade, que ela é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Aí fala o seguinte, qual que é o módulo da aceleração dele caindo? O módulo vai ser o valor 9,8. Aí você coloca esse valor aqui que é a unidade, tá? Metros por segundo ao quadrado. Qual que é a direção? Lembra que a direção é inclinação? Então, no nosso caso, é a direção vertical. Beleza. E o sentido? Bom, o sentido é para baixo, ok? Sentido para baixo. Acontece que a gente pode pegar vetores igual esse aqui e o de cima e fazer uma soma com eles, chamada de soma vetorial. Então, vamos lá. O que será que é a soma vetorial? Vou até escrever aqui. A soma vetorial nada mais é que você pegar um vetor e juntar com o outro, tá? Então, eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um vetorzinho de 2 unidades, horizontal para a esquerda, e eu tenho um vetorzinho de 5 unidades, horizontal para a direita. Eu quero fazer uma soma deles. O que eu vou fazer? Toda vez que você ver a palavra soma vetorial, você precisa juntar esses vetores. Como que a gente junta? Você pega o primeiro vetor, escolhe qual que você quiser, pode ser o 2 ou o 5, não tem problema. Eu vou pegar o 2. Repete do jeito que ele está aqui. E a soma funciona o seguinte, você vai pegar o próximo vetor,
e colocar no final do anterior. Então, eu vou dar um exemplo aqui do lado, né? Você tem um vetorzinho desse jeito, eu quero pegar outro vetor, então tem que ser no final do anterior. Quero pegar outro, tem que ser aqui. Quero pegar outro, tem que ser aqui. Qual que é a soma vetorial? Ela é do começo do primeiro, aqui, até o final do último. Isso é chamado de soma vetorial ou resultante, ok? Então, seria só isso aqui. Vamos para o nosso exemplo. Qual que é a soma vetorial, então? Eu peguei um vetor e eu vou pegar o outro. Então, o segundo vetor, ele tem que começar no final do primeiro. Então, vamos andar aqui 5 unidades para frente. Opa! 5 unidades. O vetor soma está meio escondidinho aqui o começo dele. É no começo do primeiro, que seria aqui, né? Porque o primeiro começou aqui, até o final do último. Então, o vetorzinho soma nosso é esse pedacinho. Qual que é esse pedacinho? Vale 3. Porque você tem 5 menos 2, 3. Então quer dizer o seguinte, quando o sentido é oposto, sentido oposto, o que nós fazemos? Subtrai. É? Porque olha só, era 5, tira 2, sobrou 3. E vence o lado do maior. O maior não era para a direita? Então, venceu o lado para a direita. Acontece que eu posso ter vetores assim, ó. Eu tenho aqui 4 newtons de unidade e 5 newtons. Eles estão no mesmo sentido. Quando é mesmo sentido, você pega o primeiro e junta com o outro. E qual que é o vetor soma? É isso aqui tudo, que vai dar 9 newtons. Então, quando é mesmo sentido, nós fazemos a soma. Apenas isso. E o último caso que vamos estudar nessa aula é quando os vetores eles estão assim, ó, na perpendicular. Então, você tem 3 assim e você tem 4 de cá. Qual que é o vetor resultante? Então, o vetor resultante é entre eles aqui, que é o vetor soma. Vou colocar um S5, tá parecendo um 5 aqui, tá? Como que eu acho o vetor soma? Então, é o teorema de Pitágoras. O quadrado da hipotenusa é esse lado aqui, né? É igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, esse 3 ele vem para cá, vira um triângulo. Então, o primeiro cateto é o 4, 4 ao quadrado. O segundo é o 3, 3 ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, 3 ao quadrado é 9, 16 mais 9 é 25. O vetor soma vai ser, passa isso como raiz quadrada de 25, que vai dar 5. Está escrito 5 newtons, então você coloca um N aqui. Não está escrito nada, fica desse jeito, ok? Vamos para os exemplos. Eu tenho aqui um exemplo bem legal. O professor me pediu aqui para resolver esse exercício. Ele fala assim, ó, dados esses vetores, né? Eu quero saber a direção e o sentido do vetor soma ou vetor resultante deles. Então, primeiro passo, ele pede para a gente assim, ó, exercício A. Eu quero do vetorzinho x mais o vetorzinho y. Como que eu vou fazer isso, né? Então, você vai ter que pegar um quadriculado, você vai ter que fazer aí no seu caderno, né? Você tem que arrumar uma folha quadriculada, ou você mesmo faz com régua, e você tem que repetir o formato dos vetores que você quer. Então, o vetorzinho x, ele é nesse desenho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou descer 3 quadradinhos para baixo e eu vou andar 3 para a direita. Então, vamos ver se a gente aprendeu, né? Eu vou descer 3 para baixo e eu vou andar 3 para a direita. Então, esse aqui é o meu vetorzinho x. Opa, x. Fiz um desenho aqui, mas ignora esse desenho que eu fiz, tá? O vetor y, ele tem 3 unidades para cima. Então, ele vai pegar aqui, ó,
Lembra que é do começo do último? Então, você vai pegar aqui e subir 3 unidades para cima. Ah, então quer dizer que eu quero saber o vetor soma. Bom, vamos ver se você já sabe. Vetor soma é o começo do primeiro com o final do último. Então, é o começo do primeiro com o final, do último. Esse é o vetorzinho soma nosso, tá bom? E qual que é o tamanho dele? Então, se a gente quisesse colocar o módulo dele, como não falou qual que é o tamanho de cada pedacinho desse quadriculado, seria 1. Quando não fala, é 1. Então, o tamanhozinho dele seria 3. O exercício pediu a direção, não foi? Então, a direção dele vai ser horizontal. Horizontal. E o sentido? Bom, o sentido, cada direção tem 2 sentidos, não é verdade? Então, o sentido vai ser para a direita. É só isso que é para fazer. Olha como que é fácil, né? Agora eu quero outro exemplo. Eu quero pegar aqui o vetorzinho, deixa eu pensar aqui. Eu quero pegar o vetor y mais z, né? Como será que vai ficar esse bendito y mais z? Bom, então vamos lá. O y, ele tem 3 partes para a esquerda. Então, você repete isso aí. 3 partinhos para a esquerda. O vetor, eu fiz assim em cima, né? Eu vou pegar, então, o y mais x, pode ser? Então, y mais x. Por quê? Porque se eu colocar o... é z mais x. Se eu colocar o y aqui, vai subir, não vai ter espaço para ele. Então, eu vou pegar o z mais x. Então, o x, o que vai acontecer? Eu vou ter que descer 3 espacinhos e andar 3 para frente. Então, começa aqui em cima, não é? Desce 3 e anda 3 para frente. Olha só como que ficou. Esse é o x, tá? O exercício pediu vetor soma. Mais uma vez, vetor soma é o começo do primeiro com o final do último. Esse é o vetor soma. Qual que é o tamanho dele no caso nosso aqui? 1, 2, 3. 3 unidades. A direção. Agora mudou a direção, né? A direção é vertical. E o sentido dele, hein? O sentido dele é para baixo. Beleza. Resolvido o nosso problema. Agora, para a gente ficar assim, melhor mesmo nessa matéria, vamos juntar os três, hein? Eu vou pegar o x mais y mais z. Que bagunça vai virar isso? Então, o x, eu tenho que repetir o jeitão dele. Então, ele desce 3. Se ele subisse, era o mesmo jeito de fazer, tá? Então, desce 3 e anda 3 para a esquerda. Então, desce 3 e anda 3 para a esquerda. O x é desse jeito. Beleza. Vamos pegar o y agora. O y sobe 3, né? Então, sobe 3. E o z? O z eu ando 3 para a direita. Anda 3 para a direita. Lembra do vetorzinho soma, que é o começo do primeiro mais o final do último? O começo do primeiro aqui em cima, o final do outro aqui em cima. Ah, mas não tem espaço nenhum entre eles. Então, a soma nossa aqui deu 0. Olha que legal, deu 0, só isso. Bom, outro exemplo que a gente pode fazer é o seguinte. Eu tenho vetores, dá um espacinho aqui. Eu tenho vetores aqui para o lado, né? Eu tenho um vetorzinho assim, eu tenho um vetorzinho assim, e eu tenho um vetorzinho assim. Eu quero saber algumas coisas desses vetores, né? Eu quero saber o módulo do vetor resultante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chamar um de A, um de B, um de C, ou de D, ou de H, não sei, né? Eu vou começar a fazer as continhas. A mais B, como que vai ficar aqui pra gente? Coloca uma setinha de vetor. Então, você pega o A, são 4 unidades para o lado. Então, 4 unidades para o lado. Pega o B, lembra que é no final do último? Então, vamos colocar ele aqui. O B é 2. Opa, B. Qual que é o vetor soma? Começo do primeiro
com o final do último, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades. Resolvido. Ah, eu quero, então, o B mais C. Então, você pode colocar o B aqui. O B é 2, não é? Então, B. O C é 1, 2, 3, 4, 5. Ao contrário. Então, 4, 5. Vixe, ficou longe aqui. Então, do começo do primeiro até o final do último, qual que é o espacinho que deu aqui? 3 espaços. Então, a soma deles é 3. Só isso. Beleza. Agora, eu quero fazer outra coisa, né? Eu quero fazer o seguinte. Eu tenho aqui do lado um desenho de uma cruz, né? Olha que legal. Tem uma cruz aqui. Ela tem 2 unidades para cima, 3 unidades para baixo. Eu vou colocar x, y, e eu vou fazer aqui um esqueminha aqui, tá? x, y, vou colocar um 4 aqui, né? Z e o W, beleza. Eu quero fazer o y mais x. O que é o y mais x? É o de cima mais o de baixo. O que vai acontecer? Eles são no sentido oposto, não é? Vai subtrair. E quem que vai ganhar? O maior. Então, o que é o maior deles? Ó, 3 para baixo e 2 para cima. Vai ganhar o de baixo, não vai? Ele vai ganhar por uma unidade. Então, o desenho, se você fosse desenhar, ficaria desse jeito. Uma unidadinha só. Então, o módulo seria 1. A direção ela é vertical, né? Vertical. E o sentido é para baixo. Beleza, para baixo. Agora eu quero colocar aqui, ó, o y mais w. O que eu vou fazer? Sentido oposto, a gente subtrai. Então, quem que ganha é o z. Aqui eu falei y, é z na verdade. Então, ele tem 4 unidades e o w tem só 3. Então, z mais w vai ficar. Quem vai vencer? O z, não vai? Então, um quadradinho assim para a direita. Então, o módulo dele é 1. A direção é horizontal, horizontal, e o sentido é para a direita. Beleza. Agora eu quero somar esse povo aqui tudinho. Como que eu vou somar eles, né? Então, é muito fácil. Por exemplo, vamos começar a fazer a soma desse jeito, né? Como que vai ficar essa soma aqui? Bom, tem 2 para cima e 3 para baixo. Quem que vai vencer? O 3 para baixo. Então, seria uma coisa assim. Ele vai vencer com um quadradinho, não vai? Beleza. Esse aqui, quem que vai vencer no caso? Então, você tem 4 e 3. Quem vence é da direita com um quadradinho, né? Um quadradinho. E aconteceu isso aqui. Você lembra como faz isso? Pelo teorema de Pitágoras, a força resultante. 1 e 1, então a soma ao quadrado é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1, soma ao quadrado é 2, a soma é a raiz quadrada de 2. Resolvido o meu problema. Então, é só você começar a treinar, né? E fazer os exercícios aí com bastante organização, que você consegue resolver probleminhas de vetores. Beleza? Então, muito obrigado. E qualquer dúvida, pode conversar comigo.